Ok. Gravando. Agora está gravando, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Logo, logo eu vou colocar o fone. Minha voz vai ficar melhor. Mas... antes de iniciar as aulas e tal, eu queria passar algumas informações sobre a disciplina. Vamos lá, então. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Agora é melhor, né? Tá melhor de ouvir, não? Tá sem sim. ruído. Beleza. Então, galera, é o seguinte. Eu vou passar os informes iniciais, né, sobre a aula. E o que a gente vai fazer, como que a aula vai ser desenvolvida e tal, o que de conteúdo a gente vai aprender nesse ciclo. Vocês sabem que esse ciclo é um pouco diferente do ciclo anterior, né? Aqui nesse ciclo a gente vai cobrar presença, tá? Presença na forma de participação em aula, que significa, por exemplo, estar aqui na webconferência e fazer as listas de exercícios. Inclusive, as listas vão ter duas funções, tá? Uma segunda nota e a participação em sala de aula, tá? Como se fosse uma presença. E eu vou explicar por quê. Porque agora tem no sistema SIGA uma parte que exige que o professor lance frequência, tá? E o que implica isso? Implica em que vocês agora também têm que participar mais, tá? Não é só assistir o videozinho e tal. Tem que estar presente na webconferência, salvo se acontecer alguma outra situação, tá? Lembrando que todas as aulas são gravadas, inclusive essa aqui, vocês estão vendo aqui, né? Elas são gravadas e são disponibilizadas depois, certo? Mas eu vou mostrar no sistema SIGA o que eu estou querendo dizer, tá? Compartilhar minha tela aqui, então, tá? Agora eu imagino que vocês estão vendo aqui, certo? E o que eu estou querendo dizer, né, com essa questão das presenças? Que não é só para vocês, né? É também uma exigência para com o professor, tá? Estão vendo a tela do SIGA aí, né? Então, Sim, professor. Essa é a página de vocês no sistema, tá? Então, aqui eu coloquei dois vídeos, né? A gente vai dar uma repassada sobre esses 3 vídeos iniciais, né? Sobre fluxo contábil, né? Sobre explicações de débito e crédito, ativo e passivo, e resolução de exercício. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que vejam, ó. Professor, por favor, pode aumentar um pouco o áudio? O áudio... Peraí. Está muito baixo. Peraí, deixa eu ver aqui. E agora? Melhorou? Continua baixo. Eita. Aqui tá tudo certo, dando pra ouvir bem. Aqui tá normal também, professor. Ah, é? Aqui tá normal também, professor, tá ok. Tá me ouvindo bem aí? Agora melhorou um pouco mais. Então, beleza. Então, Ok, obrigada. Voltando aqui na questão do SIGA, tá? Estão vendo essa parte aqui, ó, que está escrito lançar frequência? Então, o professor vai ter que vir aqui, ó, tá? E vai ter que lançar a frequência de vocês, tá? Ou seja, de que forma que vocês estão presentes na sala de aula. E uma das formas da gente, que a gente encontrou de estabelecer as presenças para vocês, né? É participando das videoconferências e, claro, fazendo as listas de exercício,
tá? Ok? Onde estão as listas de exercícios? Estão aqui nessa parte de atividades, né? Tarefas, né? E aqui, onde vocês visualizam as listas de exercício, baixam os arquivos, né? Professor, E resolvem, sim? sobre as listas de exercícios, elas então contarão ao final, né? Tipo, do prazo delas. Porque, por exemplo, nas últimas 2 aulas a gente não teve web aula, a gente não fez nenhuma atividade, Uhum. e só temos uma lista que seria até, nessa primeira lista, até dia 6/6. Então, Isso. até o dia 6/6 contaria, no caso, as 2 listas. Isso, exatamente. Então, você tem até o dia 6/6 para entregar as 2 listas. Ah, tá. Então não vai ser uma atividade por aula, né? Vai ser uma atividade ao final desse Não, período. ela tem esse prazo de 29 de abril até 6 de junho para você fazer e entregar. Tá? Você pode entregar no dia 6 de junho, sem problema nenhum. Aham, entendi. Tem um outro questionamento sobre as atividades também, que eu e uma colega a gente estava observando, Uhum. que a primeira e a segunda lista são as mesmas perguntas. Aí eu É não as sei. mesmas? As duas estão com o título de primeira lista, então acho que o senhor deve ter selecionado a lista errada. Vamos olhar aqui. Agora. Elas têm as mesmas empresas? Então, complementando a Alexandre aí, professor, a lista que o senhor postou começa com Serra Azul. Certo. Nos 2 arquivos é essa mesma, né? Serra Azul, Boa Esperança, etc. E Ah, aquela que tá. Agora eu você vi aqui. na aula e colocou o gabarito da primeira, da Serra Nova, né? Terra Nostra é outra, essa a gente não tem. Deixa eu ver. Tá. Vou baixar a lista 1 aqui. A lista 2 eu já vi. Tá certo. Eu postei a mesma lista. Eu vou corrigir isso e vou postar a segunda, tá? Ok. Obrigada. Nada. É para isso mesmo que servem essas aulas. Essas aulas iniciais. Tá? Bom, então, vocês sabem como é que funciona a dinâmica aqui para postagem de exercício, né? Vocês entram aqui e tal, vão ver essa tela. Não, essa tela não. Vão ver uma tela aqui onde você anexa um arquivo e envia para o professor, certo? Deixa eu pegar uma turma aqui que tem. Mas eu acredito que vocês estejam já familiarizados com isso, não? Sim. Sim, professor. É só entrar ali e tal e postar o exercício, né? E repostar se você precisar, por exemplo, vamos imaginar que você esqueceu uma parte, de fazer uma parte e precisou refazer, é só entrar lá de novo e repostar, que fica valendo o último arquivo que você postou. Isso aí é tranquilo, né? O do senhor fica aberto? Porque nem todos. Alguns, você tem uma opção de postagem. Ah, tá. Não, fica aberto. Você pode repostar. Aí Tá? considero o último, né? Beleza, Considera então. sempre o último. Okay? Beleza. Só não vai ser possível a repostagem, por exemplo, passado o prazo de entrega, né? Sim, sim. Aí ele não aceita. Ok. Inclusive, some a lista de exercício aqui, né? Desaparece essa opção de baixar o arquivo e não permite que você faça mais a postagem. Certo? Mas isso é tranquilo, né? Para vocês. Sim. Tranquilo. Sim. Mesma coisa dos outros períodos. Deixa eu ver um negócio aqui, aproveitando que estão aqui. Se na outra turma eu postei certo. Mesma coisa. Bom, enfim, depois eu corrijo isso. Vamos lá. Voltando à questão da aula, tá?
como é que vai funcionar a questão das avaliações? Inicialmente, vocês vão ter as listas de exercícios, que vão ter um peso, além de ter um peso de presença em sala e de participação em sala, vai ser uma segunda nota, tá? Então, entregando as listas, independente se elas estão certas, os resultados estão certos ou errados, vai ser uma nota de participação, tá? Isso em cada unidade. Então, vocês podem ver aqui, ó. Tem a unidade 1, que compete essas duas listas aqui. Então, a entrega dessas duas listas vai valer uma nota, ok? E a segunda nota da unidade 1 vai ser uma prova, uma avaliação, outra qualquer, para entregar, por exemplo, eu coloco a prova aqui na sexta-feira, vocês entregam na segunda. Estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que vai ser exatamente assim, ok? Na unidade 2, vocês podem ver que tem 3 listas aqui, né? Então, a soma das 3 listas vai contar como presença e participação em aula, e vai compor uma nota, tá? E a segunda nota da unidade 2 vai ser composta por uma avaliação também. Então, até esse momento, nós temos 4 notas, certo? Em cada unidade vai ter uma prova, que vai ser uma nota de 0 a 10, né? E em cada unidade vai ter também listas de exercícios que vão compor a segunda nota, também de 0 a 10, de acordo com a entrega e a participação. Entenderam isso, né? Ficou claro? Sim, professor. Uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção de vocês é que nós vamos ter, nesse período letivo, 2 tipos de aula. Tá? Nós vamos ter as aulas síncronas, que é como a gente está conduzindo a aula de hoje, na forma de webconferência. Então, todas as vezes que vocês visualizarem aqui webconferência, significa o quê? Significa que a aula vai ser realizada nesses moldes de hoje, com participação ao vivo, tá? E todas as vezes que vocês visualizarem assim, web aula gravada, significa que esse tipo de aula aqui é uma aula assíncrona, ou seja, é uma aula que é gravada e é disponibilizado um vídeo para que vocês possam assistir, certo? E aí eu queria chamar a atenção de vocês exatamente para isso, porque a primeira e a segunda aula foram no modelo de web aula gravada de contabilidade rural, ou seja, no modelo assíncrona, tá? E a aula de hoje está sendo no formato de quê? De webconferência, ou seja, síncrona, de sincronia, de sincronizado, ou seja, nós estamos sincronizados, eu e vocês, certo? Assim como vai acontecer na sexta-feira, uma segunda webconferência na forma síncrona. E nas segundas-feiras, daí em diante, né? Às segundas-feiras a gente vai ter sempre uma aula assíncrona, ou seja, a aula vai estar gravada e vai estar disponível para vocês, certo? E nas sextas-feiras a gente vai fazer a aula síncrona, ou seja, no formato de webconferência. Entenderam isso? E aí vocês podem ver aqui, ó, quando que a aula vai ser síncrona, quer dizer, assíncrona, né? E quando que ela vai ser síncrona, no formato de webconferência. Então, assíncrona é gravada e síncrona é no formato de conferência. Tá bom? E aí está discriminado aqui todos os tipos de aula, síncrona, síncrona e assim por diante. Mas, via de regra, com exceção das 2 primeiras aulas e das 2 primeiras webconferências, os modelos de aula que vocês terão serão, na segunda-feira, aulas gravadas e nas sextas-feiras, aulas sincronizadas. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Sim, professor, tudo certo.
Alguma pergunta? Não, eu faço questão de deixar claro isso, porque depois vão surgir as dúvidas. Oh, mas hoje não era aula assíncrona? Opa, mas não. Aí ele colocou uma aula gravada. Salvo em situações de exceção, a gente vai procurar seguir o plano de curso que está colocado para vocês. E o que mais tem nesse plano de curso? Bom, inicialmente nós vamos ter 2 unidades, tá? A unidade 1, que corresponde à contabilidade rural voltada à atividade agrícola, tá? Ou seja, a gente vai contabilizar custos de atividades agrícolas. E na unidade 2, né? Ou seja, depois da primeira avaliação, a gente vai trabalhar com contabilidade rural voltada à pecuária, ok? Ou seja, a gente vai calcular custos de pecuária a partir da unidade 2, tá? Ou seja, depois da primeira prova, tá? E, obviamente, essa unidade 2 vai ter lá, como vocês viram, as listas de exercícios e vai ter também uma avaliação representando essa unidade 2, representando a contabilidade da pecuária, tá? Então, basicamente, o plano de curso é esse. Pode ter uma unidade 3? Olha, de repente pode, tá? E aí seria sobre um outro assunto que não necessariamente é contabilidade de custos para a agricultura ou para a pecuária, mas sim um assunto que tem a ver com a matéria, mas que seria de um outro conteúdo. Tá bom? Perguntas? Então, passado esse sistema aqui, né, o sistema SIGA, né, voltemos então lá para continuar a aula, né? E como é que vai funcionar as aulas? Bom, a gente vai falar um pouco sobre teoria, a gente vai falar um pouco sobre métodos de contabilização, tá? E depois que isso tiver sido resolvido, aí a gente vai falar sobre resolução de exercício. E a forma de resolução de exercícios, como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores, ela é feita no Excel, tá? Alguém tem alguma dificuldade com Excel? Ou tá tudo certo? Alguém tem alguma dificuldade com... Professor, eu não domino não, assim, né? Eu sei mais ou menos. Tipo, se for para usar muita fórmula, não vou garantir, não. Não. A fórmula que você vai precisar vai ser igual à célula anterior. A única coisa que eu ia até perguntar sobre essa atividade era como você queria que entregasse mesmo. Boa pergunta, boa pergunta. Tem 2 formas de você entregar. Você pode entregar feita no Excel, ou você pode entregar feita no caderno. Só que como é que você vai entregar feita no caderno? Você vai ter que bater a foto, usar um aplicativo da internet para juntar todos os PDF, né? Ou todas as fotos num PDF só, e aí você pode mandar para mim esse arquivo. Como é que eu vou dizer para você? Esse arquivo compilado, né? Compilar todas as compilado, fotos. isso, exato. Compilado com todas as fotos que você, todos os JPG que você tirou, né? Todas as fotos que você tirou. Ou escanear, ou usar um aplicativo de scanner. Assim. Exatamente, mas compilado todos esses arquivos, todas essas fotos num arquivo PDF, tá? Porque você não vai conseguir postar fotos separadas, 1, 2, 5, 10, 15 fotos lá no SIGA. Você só pode postar um arquivo lá. Ou ele vai estar no formato de Excel, ou ele vai estar no formato compilado. Por exemplo, um arquivo em PDF. É o que os alunos têm feito. Na opção do scanner lá, professor, ele tem a opção de já juntar todas as fotos que você tirou e escolheu e transformar todos os arquivos ali, todas as fotos em PDF. Sim, inclusive a avaliação normalmente é feita assim, tá? Ela é feita no braço, tá? Feita no caderno, tira-se foto e manda, ok?
Professor, eu não me atentei na hora que você estava falando sobre a avaliação. Vai ser no horário de aula ou vai ser disponibilizado um período maior? Vai ser um período maior, tá? Porque os exercícios, eles são grandes, então não tem como você fazer em 2 horas. Eu percebi pela lista mesmo. É impossível, né? Então, por exemplo, como eu falei, ele vai ser postado numa sexta-feira e você vai ter o final de semana para desenvolver, tá? E aí você pode fazer com seus colegas e tal, desde que você entregue o seu. A prova é individual, tá? Ou seja, você não pode entregar um arquivo junto com o seu colega. A sua prova é a sua prova. É individual e intransferível. Alguma pergunta? Entenderam essa questão de presença, participação? Mais alguma dúvida sobre isso? Professor, tem algum grupo de WhatsApp da matéria? Tem um grupo de Telegram. Eu não... Professor, esse link que você passou, eu não consegui entrar com ele. Será que você poderia passar novamente o link? Posso sim. É que eu não tenho WhatsApp. Meu celular foi hackeado Sim. e meu WhatsApp foi perdido, então eu não consegui recuperar ainda. Eu só tenho o Telegram, infelizmente. Sim, professor. Tá? Então Se você puder repassar eu preciso que você vá lá. O link no Siga novamente? Tem lá nas notícias. Dá uma procurada lá nas notícias, mas eu posto sim, sem problema. Tá? Então, eu anotei seu telefone, qualquer coisa, se eu não conseguir, eu posso entrar em contato com você? Pode sim. Tranquilo. Todo mundo conseguiu acessar o Telegram? Tá bom, professor, obrigada. Ou só você que não? Porque eu vi lá que tem uns 8 inscritos só, né? E tem 16 participantes. Então, eu não sei se o pessoal conseguiu fazer ou não conseguiu. Então, agora eu sei que a Andréia Andréia não tem não muito conseguiu. acesso ao Telegram, né? Porque todas as outras disciplinas é pelo WhatsApp, né? Sim, eu entendo. Olha, eu nunca tinha usado também o Telegram. Aí primeiro eu tive que baixar o aplicativo. Aí depois cliquei no link e daí deu certo. Vocês vão perceber que o Telegram é muito mais ágil para conteúdo, para áudio, para arquivos de forma geral. Eu baixei o Telegram, professor, aí eu digitei o seu nome, mas aí não apareceu nada. Tá, eu vou ver isso. Eu vou passar o link de novo. Professor, disponibiliza o link novamente. Então tá bom, obrigada. Farei Professor, isso. Sim. Então, só para esclarecer, então, quanto à questão da avaliação, para o exercício, pode ser no Excel ou no caderno. Isso, exatamente. A prova é só manuscrito no caderno tirado a foto. Exatamente. A princípio vai ser assim, tá? Certo. Só se houver alguma situação adversa que impeça de fazer no caderno, tá? Mas, deixando claro que você vai ter sempre as 2 opções, tá? Ou faça pelo caderno, ou faça pelo Excel. Eu deixei o exercício e talvez a prova também, mas a gente vai ver isso aí. É definir, tá bom. Tá? Eu faço essas 2 opções porque tem gente que tem muita dificuldade em fazer no Excel, né? E aí acaba fazendo no caderno. Tá? Eu tive uns 2 alunos que eles não conseguiam, mas eles faziam todo o exercício no caderno, tiravam fotos e mandavam, numa boa. E tinha o mesmo peso, tá? Achava até melhor. Dava para dar até um meio ponto a mais, né? Só pelo esforço de fazer no caderno. Mas enfim, vamos lá, né? Quem levantou a mão? Andréia. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que ela não está aí. Oi, professor? Sua mão está levantada. Oi? Você quer falar mais alguma coisa? Desculpa, professor. É porque o seu áudio eu não estou conseguindo ouvir bem. Eu ouço os colegas falando, mas você eu não escuto muito bem.
É mesmo? Mas não tenho mais nada para falar, não. Era só isso mesmo. Obrigada. Mas eu já mexi aqui, ó, já aumentei o volume, já mexi aqui no microfone. Não sei o que posso fazer mais. Vamos lá, então. Vamos começar falando sobre, dando uma recapitulada nos slides, tá? Eu não vou passar os slides detalhadamente, porque vocês já viram isso lá no vídeo anterior, tá? Então, o que são as propriedades rurais, né? Elas são divididas em 3 tipos, né? As que trabalham com a produção agrícola, com a produção animal e com a atividade agroindustrial, tá? Essas propriedades rurais possuem determinadas características que eu especifiquei lá no vídeo, tá? Basicamente, uma das dificuldades principais de se trabalhar com atividade rural é que você depende do fator de tempo, tá? Ou seja, você precisa de sol e chuva para poder produzir. E isso é um fator que a gente chama de fator de risco, tá? As formas de exploração são pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então tem produtor que vocês sabem, né, por exemplo, que trabalham com CPF e não CNPJ, mas as empresas rurais, de certa forma, são classificadas como pessoa jurídica. E o produtor rural, pessoa física, ele é equiparado à pessoa jurídica de acordo com o Código Civil. Tá? Uma outra questão bastante interessante é que existe uma diferenciação entre ano agrícola e exercício social. Vocês entenderam que o exercício social, quer dizer, eu imagino que vocês saibam, né? Que o exercício social corresponde ao período de janeiro a dezembro, ou seja, 12 meses. Já o ano agrícola, normalmente, é inferior a 12 meses, tá? E leva em consideração aquele produto agrícola que tiver maior representatividade econômica. O que quer dizer isso? Que se você tiver lá, por exemplo, soja e algodão, você vai ter que verificar qual que tem maior representatividade econômica e trabalhar o ano agrícola em função dessa atividade. Então, por exemplo, no ano, considerando o ano agrícola, né, a gente pode começar um período, né, em setembro e terminar em março do ano seguinte. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer um balanço com aquele pedaço de período, né? E aí um outro balanço, abrir um outro balanço com as contas em andamento e fechar no outro período, ou no segundo período. Obedecendo quem? Obedecendo a questão do ano agrícola. Tá? Para efeito de imposto de renda, sempre considere-se o exercício social. Para efeito de imposto de renda, tá? Ou seja, de 12 meses. Culturas temporárias, que é o que a gente vai começar a trabalhar. São culturas de curto prazo, elas são chamadas de temporárias porque elas são de curto prazo. Isso significa dizer que elas vão ser plantadas e colhidas dentro de um prazo inferior a 12 meses. Tá? Ou seja, se eu quiser plantar de novo essa mesma cultura, né, eu vou ter que começar do zero. Ou seja, uma vez que eu colhi, eu arranco ela do solo. Então, se eu quiser produzir de novo, eu tenho que replantar. Exemplo, soja, milho, algodão, tá? Já dentro do aspecto contábil, né? As culturas temporárias, elas são contabilizadas no ativo circulante, como se fosse um estoque em andamento, tá? Mais ou menos como vocês viram aqui nesse desenho aqui, ó. Tá? Conseguem ver aí, né? Então, os custos de plantio, adubação, sementes, calcário, mão de obra, todos esses gastos, eles transformam-se em custos no momento em que a cultura está em formação, ou seja, no momento que eu estou plantando, e todos esses custos aqui são ativados dentro dessa conta do ativo circulante. Essa é uma conta temporária, tá? Porque objetiva-se o quê?
Uma vez que você colher, você vai transferir os seus custos para o custo do produto agrícola, que é essa conta aqui. Então, inicialmente, você vai identificar os seus custos de produção, classificá-los aqui dentro de cultura temporária, registrando aqui a débito, né, de cultura temporária, e a contrapartida vai ser uma conta de passivo, né, ou normalmente uma conta de disponível, caixa, banco, se for à vista. Então, além dos custos de formação, de plantio, vai ter também os custos de colheita, que também são ativados na mesma conta, tá? E uma vez que você terminar de colher, ou seja, uma vez que o produto estiver elaborado, finalizada a colheita, você vai transferir o saldo dessa conta para uma outra conta denominada produto agrícola, que vai representar, falando em termos de custo, né, o seu produto acabado. Então, aqui é estoque em andamento ou produto em elaboração, de acordo com a contabilidade de custos, e ao passar dessa fase, ao terminar o plantio e a colheita, transfere-se para produto agrícola, que é o produto acabado. Após isso, né, uma vez que foi ativado em estoque, né, podem haver gastos de beneficiamento, armazenagem, né, e se houver, por exemplo, gastos de armazenagem, esses gastos vão ser lançados como despesa aqui na demonstração de resultado, uma vez que aqui fechou o produto agrícola. Então, ele não vai assumir mais custos aqui, tá? Os gastos que vierem posterior à colheita vão ser lançados como despesa de venda administrativa, financeira. E o produto agrícola, uma vez que ele é vendido, ele é dado baixa do estoque e lançado como custo do produto vendido na demonstração de resultado do exercício. Então, só vai haver demonstração de resultado do exercício quando houver a venda do produto agrícola colhido, tá? Dá-se baixa do estoque e registra-se como custo do produto vendido. Então, esse é o primeiro relatório que vocês vão fazer, a DRE, em caso de venda do produto agrícola. Durante a aula, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com mais 2 relatórios contábeis, que são a demonstração do fluxo de caixa, para mostrar o desempenho financeiro, né, da atividade, da produção, e o balanço patrimonial. E o balanço patrimonial cabe destaque, porque a gente vai trabalhar com um balanço inicial, um balanço antes da venda do produto e um balanço pós-venda do produto, tá? E a DFC, obviamente, que vai ter a DFC pré-venda e a DFC pós-venda, assim como o balanço pós-venda. Já a DRE só vai ter uma DRE, e ela só vai existir caso ocorra a venda do produto agrícola. Beleza? Perguntas? Por enquanto não, professor. Então, tranquilo, vamos continuar. Esse artigo aí, quer dizer, esse capítulo em Word aqui, eu também disponibilizei para vocês lá. Então, para vocês entenderem em mais detalhes, né, o que é a cultura temporária, né, o que é, né, a conta de cultura temporária em formação, basta ler esse pequeno capítulo. Ele vai falar também sobre a diferença entre custo e despesa, tá? Mas, basicamente, o que é custo? Custo é todo gasto que está associado diretamente à produção. E o que não tiver associado diretamente, tá? Pode ser, por exemplo, um custo indireto, ou então pode ser uma despesa, tá? Se tiver apenas uma produção, por exemplo, apenas a cultura da soja,
todo custo vai ser direto, não vai ter custo indireto. Tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, dentro da mesma propriedade, né, diferentes áreas, como plantio de soja, plantio de milho, aí provavelmente existirão custos indiretos. Mas, se houver apenas uma produção agrícola, todo gasto relativo à cultura será custo. E todo gasto não identificado com a cultura vai ser despesa. Custo de armazenamento tem uma situação especial, né? Porque ele, na verdade, é um gasto que acaba se tornando uma despesa de armazenamento. Por quê? Porque quando eu chego na fase de armazenamento, ou seja, eu já colhi a minha produção, eu não tenho como atribuir esse custo ao meu produto agrícola. Então, eu lanço como se fosse uma despesa do período. E a despesa do período vai para a demonstração de resultado. Então, dito isso, né, passemos à lista de exercício, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Então, como eu falei, essa lista de exercício também vai compor uma das notas, né? E nas aulas seguintes, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar resolvendo esses exercícios e, obviamente, vocês estarão acompanhando e depois vão estar entregando para mim a lista como forma de participação em aula e como nota de participação também, tá? Esse primeiro exercício aqui, tá? Ele é relativamente simples. Então, eu optei por trabalhar com esse segundo exercício, tá? Porque aí eu já explico alguns conceitos que vocês vão precisar, como a depreciação por hora, máquina, né? Perdas da cultura temporária, e os demais itens de aquisição de insumos, contratação de mão de obra e recolhimento de impostos ao final, quando a gente faz a comercialização da produção. Beleza? E onde que a gente vai desenvolver esses exercícios? A gente vai desenvolver no Excel, tá? Deixa eu abrir um arquivo em branco aqui. Chamar ele de noturno. Apagar aqui todos esses itens aqui. Para poder explicar do início. Acho que tá ok. Então vamos lá. Todo mundo conhece, né, o Razonete, certo? Aqui no Excel, a gente opta por trabalhar com os razonetes porque se torna mais visual o processo de resolução. Então, a gente não faz diário. A gente procura desenvolver os exercícios na forma de razonetes. Todo razonete, como vocês bem sabem, ele tem dois lados, né? O lado esquerdo, que convencionalmente a gente chama de débito, e o lado direito, que a gente chama de crédito, tá? Isso tanto para as contas do ativo quanto para as contas do passivo. O que tem que se ter em mente sempre, né,
é que para cada débito tem que haver um crédito correspondente de igual valor. Então, isso é uma das regras da contabilidade. Uma outra regra que vocês devem levar em consideração é que o ativo sempre está aqui, ó, no lado esquerdo do balanço. Isso tem algum significado? Tem sim. Isso significa dizer que, por exemplo, todas as contas do ativo têm saldo positivo quando o valor que está aqui à esquerda estiver presente, tá? Então, se eu tiver um saldo aqui no lado esquerdo da conta banco, significa que esse saldo é positivo. Automaticamente, se eu tiver um saldo aqui, né, no lado direito da conta do ativo circulante, significará uma redução dessa conta. Certo? Em função dessa estruturação aqui do balanço. Então, o que está à esquerda representa saldo positivo. O que está à direita de uma conta do ativo significa o quê? Redução dessa conta. Para as contas do passivo e patrimônio líquido, o processo é inverso, mas sempre levando em consideração o quê? A situação do passivo no balanço patrimonial. Aonde que ele está aqui? Ele está no lado direito, tá? Isso tem uma representação? Sim, isso vai ter uma representatividade na qual, quando eu estiver uma conta de passivo e o saldo estiver aqui no lado direito, que é ao lado do passivo aqui no balanço, essa conta aqui tem saldo positivo. E todo saldo lançado à esquerda de uma conta de PL ou de passivo vai ter um aspecto de redução, tá? Ok? Entenderam isso aí? Sim, professor, tudo certo. Então, beleza. Dito isso, né? Vamos ao exercício. Vamos começar a resolver, tá? Então, veja. Todos os exercícios, eles têm um padrão de resolução, tá? Vocês têm que levar em consideração sempre a quantidade de hectares plantados, tá? Os ativos iniciais, que normalmente são depósitos bancários, ativos imobilizados, tá? Entre outros itens. Cabe verificar aqui também se existe uma obrigação a pagar dentro dessa situação patrimonial que a empresa dispõe. Por enquanto, a empresa está dispondo apenas de capital, representado por recursos financeiros e por bens não circulantes e imobilizados, que são os tratores e as colheitadeiras. Tá? Uma particularidade na atividade agrícola é que a gente precisa de terra para plantar. E terra é um dos capitais utilizados no desenvolvimento da atividade. Então, sem terra, não se planta. Tá? Então, é preciso identificar o custo da terra. Se a terra for arrendada, um dos custos de produção vai ser o próprio custo de arrendamento. Mas se a terra for própria, esse custo de arrendamento não existe. Tá? Não existe nem mesmo a questão da depreciação. A terra já é própria, então não haverá um custo adicional. No entanto, se for preciso, nós precisaremos da terra, se for preciso, né, e nós precisarmos de terra para plantar, nós precisamos custear o arrendamento. E esse pode ser o nosso primeiro custo de produção, na maioria dos casos, né? Então, veja aqui, a empresa Colorado contratou para plantio da cultura da soja equivalente a 5.000 hectares. Então, a gente sabe que há uma terra cujo custo de arrendamento vai ser de R$500 por hectare, e que são 5.000 hectares. Além disso, a empresa dispõe dos seguintes itens de capital: ativos de depósitos bancários e ativos não circulante imobilizado, como tratores e colheitadeiras. Então, a gente vai pegar essa informação aqui, né, e vai montar o balanço patrimonial inicial. Ou seja, a gente vai vir aqui lançar 2.800.000, né?
E como os 2.800 já são o nosso saldo bancário, ele vai representar também a nossa situação inicial de banco. Tá? A gente também tem tratores avaliados em 600 mil. Nós temos que abrir um razonete para tratores, chamado de situação inicial, no valor de 600 mil. E também nós temos colheitadeiras avaliadas em 900 mil. Tá? Então, na nossa conta de colheitadeiras, a gente vai ter lá uma situação inicial de 900 mil, ok? E a soma de todos esses ativos, né, vai representar quem? Vai representar meu capital. Nesse momento, tá? Nesse primeiro momento, a soma desses ativos vai representar meu capital. Então, passivo mais PL, 4.300.000. Aqui não tem passivo, nem circulante, nem não circulante, só tem o capital que está dentro do PL. Bom, se eu registrei aqui os ativos, eu tenho que registrar também o capital como situação inicial. Ok? E aí está perfeito, ó. A soma dos 3 débitos é igual ao crédito correspondente. Então, meu balanço patrimonial inicial está ok, tá? E a partir desse balanço patrimonial inicial é que a gente vai começar a desenvolver a nossa atividade. Então, primeiro, a gente vai registrar aqui que são 5.000 hectares e que tem um custo de arrendamento de R$500 por hectare. A gente vai precisar também abrir o quê? Uma conta do ativo circulante com a denominação de cultura temporária e informação, de acordo com como está aqui, ó. Fechei o arquivo. De acordo com como está aqui, ó. Ativo circulante, cultura temporária, ativo biológico, né? E o tipo de plantação, que é, nesse caso aqui, que é soja. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a ativar os custos aqui, ó. Um a um, tá? Registrando as movimentações contábeis. E as suas respectivas contrapartidas, tá? A nossa primeira contrapartida será o quê? Será o custo de arrendamento. Nós temos a área de 5.000 hectares e o custo de R$500 por hectare. Então, quanto que vai ser o custo de arrendamento? Vai ser o custo por hectare vezes a quantidade de hectares. Como eu sei que esse custo de arrendamento é uma obrigação que eu vou pagar ao final, né? Então eu vou vir aqui no passivo circulante e vou registrar esse passivo, 500 vezes 5.000. Então esse é o meu primeiro passivo. Qual que é a contrapartida desse passivo aqui? Vai ser a própria cultura temporária, tá? No valor de 2.500.000. Então, debita cultura temporária, credita arrendamento a pagar. Ou simplesmente arrendamento. Ok? E aí, veja, essa conta aqui de cultura temporária, ela estaria situada mais ou menos aqui, ó. Dentro do balanço patrimonial em estoques em andamento. Por que estoque em andamento? Porque eu comecei a plantar agora. Então, se eu tivesse que fechar um balanço aqui, eu teria que registrar aqui, né? Estoque em andamento, cultura temporária, informação, soja. Tá? Ok? Em seguida, nós vamos
continuar dando sequência com as movimentações do período. Nós vamos adquirir os insumos, que são sementes, adubos, fertilizantes e inseticidas, né? Todos esses itens, ou cada um deles, vai ser adquirido a prazo. Isso significa que não vai haver desembolso dos recursos bancários, mas sim a geração de uma conta de passivo, uma obrigação junto a fornecedores. Tá? Então, nós vamos adquirir sementes, né? Primeiramente, sementes. Então, a gente vai vir aqui, lançar sementes. E para adquirir sementes, eu preciso abrir uma conta de estoque de sementes. Então, eu vou vir aqui, montar um razonete de estoque de sementes. Essa conta é uma conta de ativo circulante, então ela vai vigorar aqui, ó, logo abaixo de estoques, né? Estoques de insumos, e eu vou lançar aqui sementes. No valor de 1 milhão. Então, vou registrar aqui 1 milhão. Né? E qual que é a contrapartida desse estoque? Bom, ele está sendo financiado por alguém. Nesse caso aqui é fornecedores. Vou abrir uma obrigação junto a fornecedores, já que eu comprei a prazo. Em seguida, eu vou fazer a segunda movimentação, que é a aquisição de adubo a prazo, no valor de 2 milhões. Então, eu vou lá, vou procurar o estoque de adubo e vou lançar lá, 2 milhões. E a contrapartida, como foi a prazo, mesma coisa, né? Vou abrir um passivo de fornecedores de adubos. Depois, vou continuar comprando fertilizantes. Então, eu abri um estoque de fertilizantes, no valor de 6 milhões, né? Isso. E a contrapartida disso vai ser, então, um passivo de fornecedor de fertilizante, no valor de 6 milhões. Por fim, né, aquisição de inseticida, no valor de 9 milhões. Então, vem aqui. 9 milhões, né, e a contrapartida vai ser fornecedor de inseticida, 9 milhões. Alguma dúvida até aí? Perceba que a gente só está comprando os insumos, a gente ainda não está lançando na formação da cultura temporária. A gente vai fazer isso posteriormente, tá? Ou seja, agora a gente vai começar a usar semente, fertilizante, inseticida, adubo, aqui para formar o custo da nossa cultura temporária. E a gente vai consumir, né, de acordo com essa situação. Então, a gente vai consumir 95% das sementes, ou do estoque de sementes, né? Então, é a mesma coisa que eu chegar lá no estoque de sementes e consumir 95% de todas as sacas de sementes que estão lá, que equivalem a 1 milhão, né? Peraí. Tá, beleza. Então, vou lançar lá sementes, né? 950 mil. E provavelmente, então, vai restar um valor, uma quantidade em estoque, 50. Depois, eu vou consumir 90% de adubo. Então, eu vou lá em adubo e calculo lá 90%.
E provavelmente vai restar em estoque algum valor em alguma saca. Então, acredito aqui, debita em cultura temporária. Depois, fertilizantes. Fertilizantes é 80% e inseticidas também é 80%. Vezes 80%. E aqui também 80%. Nesse momento eu tenho o quê? Um subtotal da minha cultura temporária. Então, lançando e consumindo os insumos, eu vou ter um custo até o presente momento de 17.250.000. Isso significa o quê? Significa dizer que até o momento, para plantar 5.000 hectares, eu tive um custo de 17.250.000, ou gastei 17.250.000. Em seguida, dando sequência aqui, eu vou contratar mão de obra. Essa mão de obra ela poderia ser contratada também a prazo, o que geraria, por exemplo, salários a pagar, né, o que geraria, por exemplo, obrigações, né, a pagar e assim por diante. Mas, na presente situação, foi feito à vista. Então, se foi feito à vista, né, eu tenho que lançar aqui o valor da mão de obra e a contrapartida vai ser banco. Ou seja, vai representar uma saída de dinheiro do banco. Tem também os encargos de 11%, que também vão sair do banco. Tem também agora a contratação do engenheiro agrônomo por 300.000. Vamos lançar aqui o custo do engenheiro agrônomo. E a contrapartida sai dinheiro do banco. Alguma dúvida até aí? Eu, pelo menos, não tenho, professor. Então, seguindo. O que a gente vai fazer agora é calcular a depreciação dos tratores e das colheitadeiras. Então, vocês sabem que, à medida que o trator trabalha no plantio e a colheitadeira trabalha no processo de colheita, eles vão estar em contínuo movimento. Então, eles vão ter calculado a sua depreciação não com base numa taxa fixa, mas com base na quantidade de horas trabalhadas. Tá? Então, durante o período de plantio e colheita, a gente vai lá e computa lá a quantidade de horas trabalhadas do trator e da colheitadeira e registra isso para calcular o valor contábil da depreciação, tanto do trator quanto da colheitadeira. Mas antes da gente encontrar o valor da depreciação, nós temos que encontrar também o custo da hora do trator e o custo da hora da colheitadeira. Como é que é calculado o custo hora? É pego o valor do ativo e dividido pela vida útil dele, em horas. Essa vida útil aqui, normalmente ela é fornecida pelo fabricante. E ela está descrita aqui, ó, no exercício, tá? Vida útil do trator, 20.000, e da colheitadeira, 10.000 horas. Então, a gente tem que calcular o custo hora. Então, para calcular o custo hora, eu pego o valor do ativo e divido isso pela vida útil.
O custo hora do trator é R$30 e o custo hora da colheitadeira, R$90. E aí, para calcular a depreciação, eu abro uma conta do ativo circulante, denominada de depreciação acumulada. Essa conta é uma conta redutora do ativo. Isso significa dizer o quê? Que ela vai aparecer aqui no ativo não circulante, reduzindo o valor do ativo. Esse aqui está, por exemplo, 600 mil, né, do trator, menos a depreciação que ele apresentou. Colheitadeiras, da mesma forma, 900 mil, menos a depreciação por conta do uso. Mas voltando aqui, né? Os tratores trabalharam 2.800 horas. Então, para calcular a depreciação em reais do trator e colocar o registro disso aqui no Razonete, vou multiplicar a quantidade de horas trabalhadas vezes o custo hora. É R$30. Tá? E aí eu vou lançar aqui depreciação acumulada, 84 mil, a débito de cultura temporária em informação. Mesma coisa, vou fazer aqui. Pegar a quantidade de horas trabalhadas da colheitadeira vezes o custo hora. Creditar a depreciação acumulada e debitar despesa de depreciação aqui dentro de cultura temporária em informação. E aí agora eu tenho novamente um subtotal até o presente momento, e registra um custo de 18.081. Mas o exercício continua, né? Tem mais um gasto de colheita aqui, ó. Tá? Referente a transporte e consumo de combustível. 200 mil de transporte e 800 mil de combustível. Como aqui não está mencionado prazo, a prazo, quer dizer, então a gente pressupõe que esses gastos foram à vista. Então, vou lançar o gasto aqui de transporte, né? E de combustível, para formar meu custo de produção total, né? E a contrapartida desses dois itens aqui será de banco. 200 e 800. Ok? Então, meu custo total de produção é 19.081, tá? Então, para plantar 5.000 hectares, né, considerando todos esses custos, eu gastei 19.081. E aqui vem um resultado, um raciocínio interessante, tá? Todas as vezes que a gente planta e colhe uma determinada cultura temporária, a gente imagina ou estima, né, faz uma estimativa da produtividade, ou seja, quantas sacas vai render por hectare? A nossa estimativa de produtividade, né, é de 57,81 por hectare, né? Então, para saber a estimativa total, né, eu vou multiplicar essa produtividade vezes a quantidade de hectares plantados e colhidos. Tá? Então, a minha produtividade aqui é de 57,81. A minha área é de 5.000 hectares. Então, a minha produtividade estimada total será de 57,81 vezes a área. Então, eu estou estimando colher, né,
289.050 sacas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses 19 milhões estão representados em 289.050 sacas. Ou seja, o custo por saca até o presente momento é 19 milhões dividido por essa quantidade de sacas. Então, o meu custo por saca até o presente momento é de R$ 66. Tá? Só que aconteceu um problema, né? Aconteceu uma perda da cultura da ordem de 10%. Então, quando acontece uma perda, significa que a minha estimativa de colheita, ela meio que foi, como é que eu vou dizer, frustrada, né, em 10%. Então, significa que das 289.050, né, eu vou colher apenas 260.145 sacas. E isso é o que eu vou ter no estoque. Esses 28.905, que são os 10% das perdas, eu não colhi. Mas eu tenho que registrar a perda do ponto de vista contábil. Tá? Então, o que eu faço? Antes de transferir da conta de cultura temporária e informação para produto agrícola, indicando que o produto está colhido, eu vou tirar os 10% das perdas e lançar numa conta em separado. Essa conta vai ser compensada na demonstração de resultado quando eu vender o produto agrícola. Ok? Então, desses 19.081, eu perdi 10%, o equivalente a 28.905 sacas. Então, 1.908.100 foram as minhas perdas. Tá? Então, essas 28.905 sacas eu não vou vender e ainda vou ter que registrar uma perda de 1.908. E o que sobrar aqui, né, será transferido para o meu produto agrícola. Indicando, então, que o meu custo de produção, descontadas as perdas, né, é de 17.172.900. Tá? Então, o custo por saca de soja é de 17 dividido por 260.145, que é o mesmo custo de antes das perdas. Tá? Então, o custo é o mesmo, R$ 66. Ok? Dúvidas? Perguntas? Por enquanto não, professor. Beleza. Então, o que aconteceu com essa conta aqui? Uma vez que eu transferi o saldo para produto agrícola, então essa conta aqui, né, de cultura temporária, ela deixa de existir. Ela é temporária, tá? Então, ela deixa de existir porque eu transferi o saldo dela para produto agrícola. E aqui vai representar o produto colhido, ou seja, o produto que eu vou colocar lá no estoque. 17.172.900. Então, esse é o meu produto agrícola em estoque, que é representado por 260.145 sacas. E aí a gente parte agora para o balanço pré-venda, ou seja, antes de fazer a venda. Eu vou vir aqui e vou começar a lançar os valores, né? Então, vou puxar os saldos das contas, né?
Começando pelo banco. Lembrando, gente, que o banco não pode ter saldo negativo, ou seja, saldo credor, tá? Ele só pode ter saldo aqui do lado esquerdo. Depois, como eu já lancei o produto agrícola, né? Eu vou lançar agora os estoques de produtos ou de insumos que sobraram. Né? Então, sobrou semente, adubo, fertilizante. Inseticida. Puxar o saldo aqui, né? Inseticida, então, 1.800.000. As perdas, como eu não fiz a venda do produto, elas têm que ser compensadas futuramente, na próxima demonstração de resultado. Então, por enquanto, ela vira uma conta do ativo aqui, ó, despesa a compensar. Tá? E por último, eu lançarei, então, a depreciação acumulada do trator e a depreciação acumulada da colheitadeira. E aí eu somo, né? Em seguida, eu vou para a montagem do passivo. Então, vou verificar lá quais são os meus passivos, começando, obviamente, pelo capital, né? Depois, o arrendamento, no valor de 2.500.000. Depois, sementes, a dívida com sementes, no valor de 1 milhão. Depois, dívida com fertilizantes, 6 milhões. Dívidas de inseticidas, 9 milhões. E dívida de adubo, 2 milhões. Tá? E aí eu vou somar para verificar se o meu passivo bate com o meu ativo. Ok? Beleza? Alguma pergunta? Não, professor, tá tranquilo, tá? Tá tranquilo, né? Então, galera, era isso que eu tinha planejado para hoje, tá? Como eu falei, na próxima aula, como a próxima aula vai ser síncrona, né? Deixa eu ver aqui. No dia 14 de maio, sexta-feira, nós vamos ter uma aula síncrona. Então, nessa aula, a gente vai continuar resolvendo a segunda parte, que é a parte de comercialização. Tudo bem? Professor, Sim? só uma pergunta sobre as atividades. É que eu vi que você foi resolvendo direto nos razonetes, assim, já lançando. Precisa fazer o livro diário também ou é opcional? Opcional. Não precisa fazer não. Tá? Mais alguém? Mais alguma coisa? Se não, me despeço de vocês e até sexta-feira, ok? Nesse caso, professor, isso aí a gente já tira da lista que a gente resolveu, como faz? A gente refaz ela. Boa noite. Como é que é? Ouvi. Nesse caso, ela tá na lista essa aí, né? A gente refaz ela ou... Refaz. Fechou. Mais alguém? Então é isso, galera. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite, hein?
Boa noite.